Obrigado por resistirem até agora. Vamos dar início então à última sessão destes 2 dias que foram muito proveitosos. Começo por apresentar o meu painel, onde vamos falar de participação. Como é óbvio, não poderia ser diferente, vamos começar pelas senhoras. Temos o prazer de ter presentes Graciela Figueiredo e Paula Coutinho, do município de Severo de Voga. Depois vamos ter também aqui o contributo de Pedro Brás, com o qual gostaríamos de agradecer imenso esta sua presença aqui voluntária, portanto, para colmatar a não presença, infelizmente, por motivos de saúde, de um outro elemento de um outro município. Portanto, Pedro, muito obrigado. E teremos também um outro Pedro, neste caso Pedro Tavares, do município de Lagoa Açores, qual também agradecemos, portanto, esta viagem, portanto, até ao continente, para nos presentear aqui, portanto, neste riquíssimo painel da participação. Gostaria de relembrar, portanto, que cada intervenção terá sensivelmente 15 minutos, portanto, e no final destas intervenções teremos então uma zona para um espaço de debate onde solicitaremos, portanto, questões quer ao público aqui presente, quer a todos que nos acompanham também pelo Zoom. Portanto, sintam-se à vontade para colocar as vossas questões. Portanto, não se importam, Paulo Coutinho, Graciela Figueiredo, por favor. Sim, um microfone. Boa tarde a todas e a todos. Antes de mais, agradecer o convite que nos foi endereçado ao município de Severo de Voga e para estarmos presentes neste painel sobre autarquias do futuro e falar sobre participação. O nosso município está situado entre Aveiro e Porto, localiza-se no distrito de Aveiro, tem cerca de 129 quilómetros e uma área de cerca de 11.609 habitantes, segundo o censo de 2021. Pronto, Severo de Voga localiza-se, como disse a senhora vereadora, no distrito de Aveiro, mais na parte oriental desse distrito, que tem uma área de cerca de 130 km². É eminentemente um concelho com características rurais, sendo certo que prevalece como, digamos assim, como o setor principal, o setor secundário na área da metalomecânica, na área das energias renováveis, nas transformações de madeira e calçado, mas também há uma grande apetência para o setor terciário, dado as características do território que são atrativas. É um território bastante verde, todo ele atravessado por linhas de água, nomeadamente pelo rio Voga, sendo um território de montanhas, porque se localiza entre as montanhas e rios, as próprias linhas de água favorecem ao surgimento de cascatas, o que proporciona e dedica este concelho, ou pelo menos promove este concelho, a uma procura no âmbito do turismo de natureza. Este território é de baixa densidade, porque efetivamente só dispomos, em relação aos censos de 2021, de cerca de 11.609 habitantes, sendo certo que temos agora, fazendo agora as contas ao censo, iríamos ter muito mais, porque estamos a receber famílias de várias origens, desde o Brasil, Venezuela, inclusive da Ucrânia também, Cabo Verde, e como tal, efetivamente, os números já não são tão reais. Há algumas oscilações, porque efetivamente o concelho é apelativo, mas ainda vem o concelho com algumas restrições, com algumas limitações e, portanto, as cidades de Aveiro e do Porto também são mais procuradas, ou Coimbra. Mas vamos nos centrar aqui no nosso município de Severo de Voga. É efetivamente o património natural que mais se destaca e estou a fazer esta pequenina caracterização só para perceberem depois efetivamente o que é o resultado naquilo que os nossos proponentes ou os nossos cidadãos apresentam como projetos e ideias no âmbito do orçamento participativo. Efetivamente, beneficiamos de um microclima, beneficiamos daquilo que se chama de condições adafoclimáticas para que tudo o que se plante, entre aspas, possa germinar e efetivamente não fosse a nossa dificuldade, porque eu acho que aqui já foi falado naquilo que é os recursos humanos, nós teríamos de facto um jardim plantado à beira-rio, Rio Voga. Não é assim tão fácil, todavia vamos fazendo a nossa gestão
e vamos também criando aquilo que são as condições de atratividade para que cada vez mais Severo de Voga seja um destino emergente na área do turismo de natureza. E temos aquilo que também se chama, pois os territórios não vivem sem as pessoas, nós somos os territórios, ou somos, digamos, a massa humana que fazemos os territórios progredirem e fazerem história. E as nossas gentes são, de facto, de uma franca hospitalidade e de grande generosidade, e o engenheiro César Silva saberá com certeza melhor do que ninguém o que é viver em Severo de Voga, ou pelo menos usufruir de quando em vez, quando vai lá, nomeadamente no âmbito da Feira Nacional do Mirtilo. Somos, de facto, a capital do Mirtilo, porque foi efetivamente há 32 anos que entrou este arbusto para Severo de Voga, e foi a partir daí que efetivamente o Mirtilo começou a ter, ou a progredir, ou a ser disseminado pelo país. O know-how foi também partilhado, no entanto, temos a marca Capital do Mirtilo. Fazemos parte de duas grandes marcas, a Ria de Aveiro e as Montanhas Mágicas, e temos produtos diferenciadores para estas duas marcas, nomeadamente os frutos vermelhos e a agricultura biológica, no que diz respeito às Montanhas Mágicas, e no que diz respeito à Ria de Aveiro, as montanhas e tudo o que tem a ver com desporto e aventura, ou então simplesmente a contemplação e outras atividades mais meditativas. O que é que nós vimos no OP, no Orçamento Participativo? Somos ainda muito embrionários nesta ação. Temos apenas 4 anos, sendo certo que tivemos 2 anos de interregno, 2020 e 2021. Iniciamos este processo com a OSMES em 2017 e achamos que efetivamente é uma poderosíssima ferramenta. Porquê? Porque instiga, leva que o cidadão se aproxime da governança. Faz com que ele, de facto, se sinta parte integrante da governação municipal e perceba, efetivamente, também o quão é difícil, muitas vezes, fazer uma gestão com parcos dinheiros, com parcos recursos e, eventualmente, com alguma dificuldade daquilo que é fazermos frente a esta discrepância que existe ainda naquilo que é na distribuição dos dinheiros e de recursos dos fundos comunitários, por sermos entendidos como territórios de baixa densidade. E, efetivamente, toda esta proximidade que o OP permite, o cidadão poder também usar da sua liberdade de opinar sobre aquilo que é a intervenção na gestão municipal, falo também corresponsável daquilo que é também todo um procedimento ao longo da gestão ou desenvolvimento deste processo. Não tem sido fácil para nós, mas não desistimos, naturalmente, porque somos uma autarquia com recursos limitados. O Dr. César, o engenheiro César Silva sabe bem como é que é. Somos 2 pessoas e neste momento, como estamos com um novo executivo, temos a vereadora, a doutora Paula, que não nos tem abandonado neste processo e temos percorrido, porque é importante não só as novas tecnologias, mas também é importante darmos o rosto, avançarmos, aceitarmos o desafio e irmos perto das pessoas. E a proximidade é fundamental. E há aquilo que se chama uma palavra, a garantia de que queremos ouvir e respeitar aquilo que nos transmite e depois vermos a obra cumprida. Para isso, é um processo a 2 ou um processo a 3, porque só termina exatamente quando o projeto passa finalmente para uma fase de votação pública e depois, efetivamente, ganhará aquele que, ou ganharão aqueles que, efetivamente, são como os primeiros e atingem a votação o montante, o orçamento de 50 mil euros, mais IVA, com IVA incluído, aliás. Este orçamento, ou os nossos orçamentos, têm vindo a ser sempre territoriais, concelhios, portanto, todos os anos temos que fazer uma adaptação, uma atualização das nossas normas de orientação, porque todos os anos deparamos com algumas dificuldades e nesse percurso há sempre a nossa necessidade de entrarmos em contacto com o César para que nos ajude nos esclarecimentos, para que da melhor forma possamos minimizar alguns constrangimentos e que tenhamos em conta alguns aspectos que fogem-nos um pouco mais de controle, para que no ano seguinte as nossas normas possam verter exatamente essas soluções. É dirigido aos munícipes residentes e naturais de Severo de Voga, com idades superiores ou iguais a 18 anos, sendo certo que já tivemos uma experiência também com OPs juvenis. Portanto, o que é que nós entendemos desta ferramenta? É uma ferramenta que, de facto, tem princípios basilares. Ela faz com que haja uma participação cívica, democrática,
ela aproxima os cidadãos do poder da governança. Ela cria uma igualdade por todos, porque todos podem falar. Há uma transversalidade naquilo que são os projetos, porque podem criar projetos ou apresentar ideias de projetos em todas as áreas de governança. Há um investimento, há uma gestão desses dinheiros e que têm que ser bem aplicados para que a obra se faça, o sonho que foi sonhado pelos nossos munícipes seja concretizado. Há mobilização, sim, da nossa parte, mas também da parte deles, porque nós fazemos uma primeira ronda na sensibilização, naquilo que é irmos às freguesias e falarmos com as pessoas, sejam poucas, sejam muitas, mas depois queremos que a palavra se faça, que germine. E depois voltamos uma segunda vez às várias freguesias para recolher os projetos, as ideias, e uma terceira vez para recolher as votações, sendo certo que as pessoas também podem se inscrever na app, na plataforma, podem fazer através da SMS ou através dos vários balcões que nós disponibilizamos, isto na votação final, seja no balcão único, seja mesmo nos nossos serviços ou então nos dois grandes eventos, o evento da Feira de Mirtilo, da Feira Nacional de Mirtilo e na Ficavô, exatamente nesse evento que depois, ao encerrar, será nesse dia, portanto no dia 31 de julho, ao encerrar as votações será anunciada depois a votação dos projetos que mais votações recolheram. É também um projeto, se me permite só um bocadinho para trás, é também um projeto que mobiliza e que faz com que as pessoas tomem consciência, de facto, de que há uma comunidade e apresentam os seus projetos e acompanham os seus projetos para que eles sejam valorizados e sejam possíveis de serem implementados, o que desenvolve o sentimento de pertença e de identidade. Dados concretos, em 2017 nós percorremos as 9 freguesias, tal qual como fazemos todos os anos. Dessas 9 freguesias foram aferidos 12 propostas. As áreas têm a ver com a ação, portanto foram várias: ação social, reabilitação do património, inclusão, turismo, desporto e artesanato. Em 2018 houve já uma participação menor, 9 propostas, 8 freguesias, reabilitação do património, turismo, desporto e artesanato. Este ano, em 2019, 10 propostas, 8 freguesias, reabilitação do património, artesanato, turismo e desporto. Se virem, há cada vez mais uma propensão, uma apetência para apostarem na área do turismo, na área ambiental e já agora, se me permite, o seguinte... Isto queríamos dizer, então, com isso temos aqui alguns exemplos práticos de vários OPs, de vários projetos que foram aprovados. Este é um deles, as Escarpas do Ureço, na freguesia de Rocas de Voga. Reconhece bem o senhor engenheiro. As Escarpas do Ureço foi uma pequena semente que foi lançada, portanto este projeto rondou cerca de 24 mil euros, com o IVA incluído. Toca às áreas do ambiente, dos espaços verdes, do turismo, efetivamente já faz parte das nossas promoções turísticas e este projeto originou um outro, é a tal semente que germina, um outro que foi no ano seguinte, uma observação de um ponto do Greço. Entretanto, outros surgiram também na área da inclusão, permitir que pessoas com mobilidade reduzida pudessem também usufruir destes locais, foi-nos proposto e foi votado, como sendo um projeto também com muito valor. Joilete. A Joilete é uma cadeira que, se conseguem perceber, é claro que terá que ter sempre 2 pessoas a ajudar, mas é uma cadeira que pode transportar qualquer pessoa com mobilidade reduzida às escarpas, neste caso às escarpas do Greço, há um dos melhores pontos, digamos assim, de observação sobre a panorâmica da Albufeira, do Couto de Esteves e de Ribeiradio. Portanto, a qualquer local, qualquer pessoa que tenha, ou porventura alguém que não possa, por motivo de idade, pode solicitar e requisitar esta cadeira que está no nosso posto de turismo e poder integrar a visita como qualquer outra pessoa. E em 2019 tivemos mais um projeto, para além de outros, mas isto é apenas meros exemplos, trazemos de uma intervenção para facilitação e acesso e proteção e melhoria também, não é? de mais uma cascata de água de Alte, Vilarinhos Boardwalk.
Este projeto rondou os 18.500 euros, sensivelmente. Mais uma vez, o ordenamento do território é mais um produto turístico na área do turismo de natureza e, efetivamente, integra já a nossa rota também das cascatas. Em análise, portanto, houve um interregno, como vos disse, 2020 e 2021, isto por decisão política. Em 2022, arrancamos novamente com todo este procedimento, a sensibilização, a recolha de ideias de projetos. Neste momento, os processos já estão em análise e depois, é claro que os proponentes vão acompanhar sempre estes processos, até que o projeto ou a ideia em si se transforme efetivamente num projeto passível de ser implementado e depois irá à votação, cuja votação irá terminar exatamente num dos nossos maiores eventos, que é a Fica Voga, e aí serão depois anunciados em contexto de festa e à noite, portanto, os projetos vencedores. Constrangimentos, sim, muitos. Algumas dificuldades e questões que de facto nos levam a ponderar de que temos sempre que mudar as regras do jogo, não esquecendo aquilo que é a lei de base, aquilo que são as normas, mas também pensar efetivamente um pouco fora de caixa, porque muitas vezes nós do lado de cá estamos um pouco naquela quadratura do círculo e efetivamente quem está na postura ou na posição de munícipe consegue por vezes ver um pouco à distância e dar-nos nota de qualquer coisa que até faz a diferença e nós estamos efetivamente para que nos anos seguintes esses sejam trabalhados. Criamos uma comissão de trabalho. Este ano, felizmente, não foi necessário, eu digo felizmente porque às vezes era duro e o César teve que integrar uma dessas comissões de trabalho, constituída pelos vários grupos políticos parlamentares da Assembleia Municipal, e era difícil às vezes perceberem qual era a função do OP. O OP não é nenhuma ferramenta política, é acima de tudo uma ferramenta de participação democrática do cidadão, para o cidadão e para, neste caso, o bem comum. E é nessa perspectiva que nós temos trabalhado e é nessa perspectiva que temos lançado o desafio. Como disse, são 4 anos, não é grande a nossa experiência, gostaríamos muito de ter participado desde ontem para ouvirmos as várias experiências, com certeza que seriam enriquecedoras para nós, mas nós vamos fazendo também, com certeza, os nossos contactos e vamos fazendo também as nossas pesquisas e vamos aprendendo com o tempo e com as pessoas a evoluir e ir cada vez mais ao encontro das verdadeiras necessidades dos nossos munícipes. Já ultrapassamos o tempo. Neste momento queríamos agradecer, porque já terminamos, certo? Sim, sim. E gostaríamos muito que, se fosse possível, passarem um filme, que são de 3 minutos e que tem a ver exatamente com o que falamos em termos de contexto do território. Está bem? Foi mandado. Foi enviado, foi. E muito obrigada. Onde está o filme? Foi enviado. Foi enviado por e-mail. Sim, mandou-se tudo. Tenho a minha caneta. Pronto, o filme explica um bocadinho aquilo que é o nosso território. Eu trouxe a pena. Trouxe. Se me permite, posso ir? Deve estar no e-mail. Não, é que não estava na pasta. Está bem. Estava aqui só. Não. Um pequeno pormenor. Não é preciso. Já não é preciso. Eu faço novamente. Pessoas muito práticas. Não consigo fazer o upload. Não é preciso. É preciso o pendrive. Traga a pé. Porque eu não estou a conseguir aceder ao link, mas imprevistos acontecem. Claro. Até para ter mais piada. É com emoção. É. Não é esse? Não. Não, essa aqui é a apresentação. Pois é. Mas no e-mail tinha o link. O link não entra. Não? Não entra. Já. Já vem. Isso acontece comigo. Não tinha tanta piada se não houvesse Claro que este não. interregno.
portanto podem visitar o nosso concelho, que vamos ter agora a Feira do Mirtilo, no próximo mês, de 24 a 26. E nós podemos sentar. Claro que Desfrutem sim. um bocadinho. Claro que sim. Vou espirrar. Duplicar. Muito obrigado. Obrigado pela partilha. Pedro Brás. A palavra é tua. Então, muito boa tarde a todos e a todos novamente. E vou pedir desculpa pela apresentação, que foi aqui uma repescagem de uma apresentação que eu já fiz em outro momento da WireMaze também, e portanto poderá haver aqui alguma coisa que não esteja tão bem conseguida para este momento, mas como é de participação, fui convidado a participar e aceitei participar e dar aqui também o contributo. Bom, esta é a nossa
esta é a nossa roda de participação, é aquilo que, no fundo, nos abraça todos os dias para termos uma comunidade cada vez mais participada e cada vez mais informada. E, portanto, procuramos, através de um conjunto de ferramentas, contribuir para, de facto, um território onde as pessoas se envolvam mais na sua comunidade e onde participem ativamente utilizando as diferentes ferramentas. Mas, acima de tudo, aquilo que nós procuramos fazer é, no fundo, olhar para esta palavra de participação e transformar a nossa comunidade num momento de festa, num momento de party. Não é? Se nós pensarmos na palavra participação e se soletrarmos, nós vamos encontrar esta parte da ação que nós gostamos que seja uma festa e gostamos que, no fundo, possamos envolver todos para contribuir a um território cada vez melhor. E por isso procuramos, deste modo, envolver toda a comunidade, envolver os mais pequenos, e por isso temos uma iniciativa que designamos de mini-presidentes, onde nós, no primeiro ciclo, estimulamos os nossos alunos a pensar sobre a freguesia. Nós, cerca de 2 meses antes, lançamos um tema para as escolas e as escolas trabalham depois com os alunos e os alunos trabalham em casa. Há claramente ideias e propostas que nós sabemos que vêm de casa, mas no fundo estimulamos aqui a participação dos nossos alunos do primeiro ciclo, através desta ferramenta onde simulamos uma reunião pública de junta, onde há turmas que preparam perguntas, há outras que preparam as respostas e as soluções, e depois, na semana do Dia Mundial da Criança, nós vamos às escolas e ouvimos aquilo que são as propostas dos nossos alunos. E já realizámos esta iniciativa por 6 vezes, e nestas 6 vezes que realizámos, nós já tivemos a participação de mais de 5.000 alunos neste processo. O exemplo mais expressivo daquilo que é a participação dos alunos nesta iniciativa é um projeto que nós temos implementado, que é o Programa de Vigilância e Contexto Escolar, onde uma menina do 3º ano de uma escola apresentou uma proposta para que os nossos séniores pudessem ajudar nos períodos de entrada e saída das escolas a atravessar as passadeiras e a ajudar ali um bocadinho esse processo de largada e tomada das crianças, que nós sabemos, principalmente no primeiro ciclo, é sempre um bocadinho mais atribulado. E essa iniciativa e essa proposta hoje está implementada, funciona muito bem e, portanto, resultou exatamente desta ferramenta. Mas temos outras iniciativas, campanhas de sensibilização que os miúdos fizeram nas ruas para a questão da reciclagem, por exemplo, e outras tantas. E, portanto, procuramos desde pequeninos implementar e semear a roda de participação. E depois damos continuidade através do Orçamento Participativo Jovem, onde nós trabalhamos essencialmente com os mini-presidentes, não me esqueci-me de referir, mas também incide sobre o 2º ciclo já, portanto acabamos por ter o primeiro ciclo e o 2º ciclo envolvidos. O Orçamento Participativo Jovem, no fundo, resulta de estimularmos a participação a partir do 7º ano até ao 12º. É, neste momento, esse o target que nós temos para esta prática. E, no fundo, ela representa a oportunidade de ouvirmos os mais crescidos e até com a particularidade que muitos deles participaram nos mini-presidentes e, portanto, quando chegam ao 7º ano, já estão capacitados para aquilo que é a participação e acrescentam, de facto, um valor muito interessante a esta iniciativa. Nós já estamos na 3ª edição, nós mesmo em período de pandemia não parámos com esta iniciativa do OP Jovem, tivemos que o reformular e tivemos que o adaptar, bem como apenas parámos com os mini-presidentes, porque tinha que ser feito mesmo em contexto de sala de aula, mas esta não, porque eles já fazem muita interação
nas plataformas digitais e, portanto, acabou por ser fácil fazermos essa adaptação. E nestas 3 edições nós já tivemos cerca de 4.000 participantes e recebemos cerca de 500 propostas, 500 ideias que foram apresentadas ao longo de um processo de vários meses. Nós, esta edição, a 3ª edição, a última, começámos a prepará-la em janeiro, com formação aos professores, aos docentes, em cada escola. Passámos depois para os alunos, onde fizemos turma a turma, criámos, digamos assim, a proposta da turma. Depois criámos uma coisa que foram as batalhas, em que, no fundo, cada escola escolhia as suas 3 melhores propostas e depois juntámos as escolas todas e eles elegeram aquelas propostas que iriam à fase de votação, onde depois todos participam, desde que estudem do 7º ao 12º ano. E, portanto, tem sido, de facto, uma iniciativa e uma ferramenta muito, muito relevante e que tem possibilitado ideias muito giras. Uma delas concretizámos há pouco tempo, que foi juntar mais de 100 miúdos numa mata que temos, uma pequena mata que temos, e fizemos lá um jogo de paintball e, portanto, eles estavam todos alegres e contentes por estarem, no fundo, a materializar uma ideia por eles proposta. E depois damos continuidade àquilo que é a participação e, portanto, a partir dos 18 anos, qualquer pessoa pode participar num orçamento participativo. Este já é uma ferramenta mais antiga, já tem 9 edições, estamos na 9ª edição para celebrar a 10ª edição, vamos ter que fazer aqui uns upgrades, não é? E, portanto, fica já aí a nota. E, no fundo, aquilo que nós procuramos estimular é a participação da comunidade e em 9 edições já tivemos cerca de 7.000 participantes. Nós executamos apenas as 3 propostas mais votadas por edição. No entanto, dentro destas 9 edições, já foram apresentadas 183 propostas, ainda que só tenhamos concretizado 3 por edição, mas ainda assim já é um número bastante interessante. E, portanto, no fundo, começamos nos mais pequeninos, vamos acompanhando o seu percurso escolar e há aqui uma altura em que nós chegamos a todos e, portanto, também querendo semear nos mais pequeninos a participação, sabendo que as crianças, quando chegam a casa, falam disso, e temos aqui outra ferramenta que envolve as famílias e que envolve a comunidade. Esta imagem é de um espaço de street workout que foi proposto por um jovem e que viu na 3ª edição, se não me falha a memória, ser uma das propostas mais votadas e que hoje tem uma procura muito, muito interessante. E a nossa roda de participação continua depois nos canais um pouco mais informais ou um pouco mais de interação, onde, ainda ontem falei disto, dos nossos diretos que fazemos no Facebook, e onde nós procuramos, de algum modo, umas vezes no gabinete, outras vezes fora do gabinete, procuramos estar ligados às pessoas e procuramos estimular a participação das pessoas. Nós, referi ontem, já temos 92 sessões realizadas e, portanto, é esta procura também da interação permanente que pretendemos ter na nossa comunidade. E depois a nossa participação continua naquilo que são os canais mais tradicionais das ocorrências, em que a pessoa sinaliza algo que não está tão bem e que necessita de resolução, ou nas ferramentas mais formais, como as reuniões de executivo e as reuniões de assembleia. E, por último, aquilo que falta para preencher esta roda, e que estamos a trabalhar nisso, é chegarmos aos séniores e chegarmos à população mais envelhecida da nossa comunidade, para, no fundo, termos aqui todo o ciclo de participação associado ao crescimento e à comunidade em toda a sua franja, e, deste modo, termos uma cobertura total
para que assim seja possível estimular a participação das nossas pessoas naquilo que verdadeiramente importa, que é valorizar o nosso território através destas ferramentas de participação e assim termos também uma comunidade mais envolvida e mais participativa. Isso, muito obrigado. Muito obrigado, Pedro. Obrigado pela partilha. Obrigadíssimo. Pedro Tavares. Boa tarde a todos. Apresentações. Oh, valha-me Deus. Estava tudo a correr bem. Eu passei essa apresentação já. E nós ensaiámos. Ah, gente, estou sem net. Como eu disse, é emoção, percebe? Isto quando é para os Açores é sempre especial. Claro que sim. Eu nunca fui. É bonito? Nunca foste aos Açores? Não. Podem desligar o microfone que eu faço já aqui uma venda para a Lagoa Açores. Que bem. É com emoção. Acho que agora vai. É? Eu juro. Estamos ligados. Prometo. Acho que agora vai. É? Vamos lá tentar novamente. A ver se vai de vez. Não tem som. Não, mas calma que ele já vai ter. É? Ok. Um delayzinho. Situado na costa sul da ilha de São Miguel e composto por 5 freguesias, o concelho de Lagoa é um lugar de contrastes, esculpido pelo tempo que tem na terra e no mar o seu jardim. Prove, sinta e respire a riqueza gastronómica, cultural e turística de um povo que tem os olhos postos nos dias de amanhã. Visita o concelho de Lagoa. Lagoa, na rota do futuro. Bem, como perceberam, nós viemos dos Açores, precisamente do concelho da Lagoa, e aquilo que nos traz aqui, ainda para mais sendo o último a falar, não deixa de fazer algum sentido, porque de facto o tema que nos traz aqui da participação e da cidadania apanha um bocadinho de todos os temas que já foram falados aqui, dos painéis de visão, o employment engagement, a comunicação, a transparência, citizen-centric. Todos estes pontos confluem naquilo que é a participação e a cidadania. E nós, no Concelho da Lagoa, temos uma história que eu vos vou passar a contar, e não é que sejamos melhores ou piores, não é disso que se trata, mas é uma experiência que achamos que merece ser partilhada, porque ela ainda não está de todo completa. É um livro em branco, daí a escolha desta imagem, que uma parte já está escrito, e está registado, e é uma história bonita que convém recuperar e partilhar, mas outros episódios, como irão perceber, ainda se seguirão. E aí é um desafio constante de sermos dinâmicos, de estarmos atentos e de, como diziam aqui anteriormente, testarmos, errarmos, porque também faz parte, e aprendermos com isso a evoluir. E, portanto, antes de mais, passando a apresentar com mais pormenor, o Concelho da Lagoa, na costa sul da Ilha de São Miguel, a maior ilha do arquipélago, que tem 9, porque há pessoas que ainda não sabem. Temos 14 mil habitantes, portanto é 10% do que existe aqui em Guimarães, mas temos a maior densidade dos Açores, 311 habitantes por quilómetro quadrado. Isto acontece porquê? Porque a nossa área territorial é pequena, apenas por causa disso, não é? O que faz com que haja um fenómeno muito engraçado, que é todos conhecem o vizinho, todos conhecem as ruas e, portanto, são 5 freguesias muito pequeninas e facilmente se chega a todo lado. Então, se andarmos na rua, é uma coisa fantástica. A pirâmide etária, porque importa para a análise que vamos fazer, diz-nos que estamos a ganhar
em idade, os jovens são em menor número, comparativamente a 2011 e 2018, mas que, pronto, até temos uma pirâmide etária equilibrada, não é? Porque não nos podemos queixar muito. Temos é que estar atentos ao envelhecimento da população. E então houve o desafio, digamos assim, do Executivo de algures em 2014, já tem alguns anos, ensaiarmos aqui ferramentas e estratégias de promoção da cidadania e da participação ativa das pessoas no desenvolvimento dos rumos do Conselho. A tal aproximação que se pretende. Tudo começou com o Conselho Municipal da Juventude. A auscultação foi a primeira fase. Não vamos fazer nada sem percebermos qual é a opinião das pessoas. E aí começou a dinamização do Conselho Municipal da Juventude, que se tem mantido ininterrupto desde então e que ainda há algumas autarquias que não veem este órgão devidamente dinamizado, e que nós aconselhamos vivamente que o façam, porque, de facto, se estiver composto, se tiver reuniões regulares e se puser as pessoas a falar entre si, é sempre a andar. É uma coisa que não para. Mas, para isso, procedeu-se então à auscultação formal e informal. Não é só estas coisas das reuniões rígidas e as atas que, às vezes, inibem uma partilha ou outra, mas também uma audição informal. Falar com os jovens, os clubes, as bandas, todas as coisas que mexem com a juventude e, principalmente, as escolas. Estabelecer compromissos de ação. Eles querem uma coisa, nós vamos trabalhar em conjunto para lá chegar. Com isto, dar-lhes o poder de influenciarem a mudança, fortalecendo o associativismo, dinamizando unidades de ensino e dinamizando também sessões que sejam públicas, onde quem queira possa participar. Muitas foram as vezes em que as participações foram diminutas, mas pronto, poucas ou muitas, elas eram sempre especiais. E se na primeira tinha pouca gente, na segunda, se correr bem, vai ter mais. Daqui passámos para o passo seguinte, que foi comunicar. Começámos a fazer o orçamento participativo jovem. E isto é uma coisa que só quem se mete nestas coisas é que sabe o trabalho que dá, mas também o prazer em que ele resulta. Um vídeo para perceberem um bocadinho daquilo que se fez. Já era para começar. Posso começar? Olá, sou Filipe, tenho 25 anos. Olá, sou o Foco. Olá, sou Joana. Olá, sou o Gonçalo. Estamos a participar no orçamento participativo. Ei! Pode começar. Life is harder than I like to think, but it's easy when you're by my side. No point in calling, you just have to see the fundamentals of our love tonight. 'Cause I've been looking at a photograph of you, and I've been thinking about all the ways you move. This isolation got me feeling like a moon, my love. Yeah, when I wake up, I feel empty, not beside you. My whole life been searching just to find you. This quarantine, it hasn't got the right to keep us apart. Killing time, we got nowhere to be. You're sending messages I can't ignore. No contemplating, come here close to me. I'm bored at home, can't leave the house no more. But I've been looking at a photograph of you, and I've been thinking about all the ways you move. This isolation got me feeling like I'm losing my love. Yeah, when I wake up, I feel empty, not beside you. My whole life been searching just to find you. Olá, sou a Nicole, participo no Orçamento Participativo Jovem da Lagoa. Muitas pessoas gostavam de cultivar e não têm terreno. Esse projeto seja bom porque seja mais apelativo ao turismo. Esta ideia surgiu numa viagem de barco em que encontrei muita poluição no mar. Consiste na criação de uma paragem de autocarro sustentável para toda a comunidade da Lagoa. Tem o objetivo de termos um hábito de vida mais saudável e não poluirmos o ar da nossa lagoa. Seria muito bom para toda a população sair de casa, largar as redes sociais, a internet, os telemóveis, tablets e tudo, para ir ter um estilo de vida saudável. Queremos facilitar o acesso dos visitantes aos vários equipamentos da Lagoa.
foi de facto o resumo daquela que foi a 5ª edição, acabou por vencer um skatepark na freguesia de Água de Pau, e já temos então o skatepark está em implementação, já temos 4 obras concluídas de vencedores, e isto é de facto uma iniciativa que mexe para caramba, como diz o outro. E porquê? Porque no nosso caso tentámos e acabou por resultar. A votação é feita, o sistema de votação é aberto à comunidade. É certo que a maior parte é acedida pelos jovens, mas levamos isto ao segundo ciclo e levamos também aos laços de seriedade, e toda a comunidade se envolve no processo, mas não seja na fase de votação, porque os jovens fazem propostas para idosos e para crianças. Portanto, é justo que estas franjas do Orçamento Participativo Jovem, a nível de votação, também tenham a sua opinião. E então optámos por fazer, e é muito engraçado quando o OPJ sai à rua, já tem enche auditórios, as caras dos jovens são postas nas divulgações, tanto em médio como grande formato, mas também nas divulgações digitais, e eles veem-se associados ao processo. E isto dinamiza uma comunidade inteira. É muito engraçado. E daqui resultam ideias, sendo vencedoras ou não, são dadas ao Executivo. E nós temos assim uma lista, uma bolsa de ideias, que o Executivo já sabe que ao estarem naquela bolsa de ideias é porque os jovens querem. E depois pode ter autonomia de fora do cabimento orçamental do OPJ, poder executá-las, e larga maioria são. E, portanto, é de facto um projeto que eu aconselho vivamente, e no nosso caso tem sido uma aventura exigente, é certo, mas que tem surtido resultados. A participação tem sido crescente. Nós contamos a nossa pirâmide etária dentro da faixa-alvo, para ter uma ideia, são 3.500 jovens, da faixa-alvo do OPJ. Nós temos, a nível de pessoas votantes, 2.002 pessoas votantes. Portanto, estamos com uma taxa de incidência que consideramos bastante aceitável para um processo deste tipo, sendo certo que na última edição, na 5ª edição, promovemos mais fortemente o digital, por causa das questões da pandemia, que não parámos, continuámos, adaptámos, ajustámos e apostámos no digital, e de facto houve aqui variações bastante interessantes a nível do alcance digital que as redes conseguiram. E, portanto, parar não nos assiste. Decorrente do Orçamento Participativo Jovem, foram implementadas algumas ideias e alguns projetos. E agora, a nova menina dos nossos olhos é uma coisa que se chama Cartão Jovem Municipal. E as pessoas perguntam, então isto é participação, orçamentos participativos, e trazes para aqui um cartão jovem? Trago e passo a explicar porquê. O Cartão Jovem Municipal é uma iniciativa de adesão gratuita, ao contrário do European Youth Card, que tem uma validade anual e um custo de adesão 20, não sei se é 20, mas tem um custo de adesão, não é? E no nosso caso, tem 5 meses de implementação e está também ele, fruto do trabalho de equipa desenvolvido pelos colaboradores da Câmara Municipal, obviamente, está a ter um impacto bastante engraçado, porque para além de permitir que o jovem se identifique nos serviços municipais, dá um conjunto de acessos a serviços e descontos, dá acesso a uma avaliação física que depois nos permite traçar um perfil dos nossos jovens a nível de características físicas, e dá descontos, dá isenções em alugueres de campos municipais, dá descontos em aquisição de artigos e tem uma série de vantagens junto do comércio local. Tem uma vantagem enorme, que para mim é a maior de todas, que é pôr-nos em contacto com os jovens e dar aos jovens uma linha direta de contacto connosco. Isto não tem preço, porque nós pegamos em todos os projetos com relevância da juventude, e vamos junto da Direção Regional da Juventude e fazemos este levantamento, e mensalmente, até o dia 5 de cada mês, cai uma newsletter diretamente para o jovem e diz-lhe, vai acontecer isto este mês, podes aceder a bolsas, podes aceder a iniciativas vocacionadas para a juventude, e isso promove a participação e isso promove a cidadania. E, portanto, é uma ferramenta que nós recomendamos. A taxa de participação a nível etário ronda ali, por enquanto, com 5 meses, tem um pico ali aos 16 anos, mas apanha desde o início até ao final. No nosso caso é dos 12 aos 30 anos. Tem uma abrangência municipal, dá vantagens no comércio, dá vantagens... O Santa Clara oferece bilhetes para quem tenha, portanto, para terem uma ideia, quem tiver um cartão jovem municipal vai ver o Santa Clara de Graça e pode levar ainda 2 familiares. E, portanto,
na parte da dinamização, esta é uma iniciativa de veras interessante. Uma outra iniciativa, que é consequência também do Orçamento Participativo Jovem, como os adultos votaram nos projetos dos jovens, agora os adultos disseram, tem para nós, não há nada, eu quero apresentar a minha ideia. E então, fruto de decisão do Executivo Camarário, já está o regulamento aprovado também em Assembleia e vai arrancar agora a versão graúda, digamos assim, do Orçamento Participativo, que tem o Orçamento Participativo Jovem como uma bolsa dentro do seu funcionamento, mas é o Orçamento Participativo Geral. E, portanto, o que acontece é o OPJ cresceu, ganhou asas e voou para toda a comunidade. E então temos agora este desafio. Até agora contámos com a colaboração para isto pontual da WireMaze, mas agora que damos o passo e crescemos, a WireMaze já é oficialmente o nosso suporte, digamos assim, e estamos a ultimar tudo para pôr aqui as coisas a funcionar e arrancar com toda a força. É essencialmente um mecanismo colaborativo e aquilo que se pretende com este processo é dar continuidade àquela que tem sido a nossa história. E, portanto, o tema, quando disseram, eu escolho um tema aí para a apresentação, eu digo, fazer parte de algo é especial. É especial para nós, que dinamizamos e que estamos sempre à descoberta, e estes momentos de partilha são essenciais. É especial para um jovem que, quando ganha, vê o seu projeto implementado. É especial para um lojista que vê nas redes sociais, um lojista, digamos, nosso tecido empresarial lá já é por vezes envelhecido, não é? E um senhor que repara a bicicletas e que não percebe nada da internet, vê a sua fotografia divulgada nas redes sociais e o jovem mostra-lhe na loja, olha, o senhor está aqui, ouvi dizer que dá desconto aqui do cartão jovem, quero arranjar a minha bicicleta. Isso é estimular a cidadania. E nesse sentido, pronto, estamos aqui a partilhar, sendo certo que ainda temos muito por onde andar, mas que já temos algum caminho feito que merece ser partilhado. Obrigado, boa tarde. Muito obrigado, Pedro. Obrigado. Muito bem, tivemos aqui 3 excelentes apresentações sobre participação e gostaria então de questionar ou perguntar ao público se existe alguma questão que gostassem de colocar ao nosso painel. Não existe? Muito bem. Eu já tenho aqui umas perguntas que gostaria então de fazer ao meu painel. Caro painel, falamos aqui de participar, dinamizar, envolver tudo aquilo que é uma comunidade. Eu gostaria de saber, portanto, a opinião de cada um, se não se importassem, fazer um OP geral, fazer só um OP jovem ou fazer ambos? Qual é a vossa opinião? Primeiras senhoras? Bem. Boa tarde mais uma vez. A nossa opinião é que devemos fazer ambos. Até para, já temos aqui estes 2 colegas de painel, já mostraram que efetivamente têm tido resultados, quer no orçamento participativo jovem, quer no orçamento participativo no seu geral. Envolve efetivamente a comunidade e é um exemplo de boas práticas daquilo que é a democracia e a participação daqueles que vivem e de certa forma também vão contribuir com isto, com a governação para o seu concelho, para a sua freguesia. Portanto, são participantes ativos daquilo que querem ver refletido e executado na sua comunidade. Portanto, somos da opinião que efetivamente faz todo sentido e em curto espaço de tempo temos tensões de passar para o OPJ. Muito obrigado. Já agora seguindo eventualmente Pedro Brás. Muito bem. Bom, a pergunta, apesar de ser simples, a resposta não é assim tão linear, até porque é preciso compreender um bocadinho também aquilo que é o contexto de cada comunidade, não é? Mas, acima de tudo, o importante é nós criarmos as ferramentas de participação, sejam elas, porque a participação não se esgota, nem começa nem se esgota no OP. Não é? Podemos ter múltiplas plataformas de colaboração, de auscultação, de envolvimento. Há hoje iniciativas muito engraçadas, até mesmo para requalificar espaço público, onde o processo de participação é instituído e, portanto,
Importante é mesmo criarmos ferramentas de participação e de envolvimento. Depois, cada um dentro do contexto poderá sempre usar OP Jovens. Há quem, ainda que pouco visto, mas há quem já tenha processos de participação só dedicados a séniores e, portanto, tudo isso acaba por ser importante para podermos auscultar as nossas populações e, dessa forma, cimentarmos a participação e a cidadania. Aqui no teu caso, eu peço desculpa, Pedro, só gostaria de complementar aqui com 2 palavras, mini-presidentes. E aqui no teu caso, só para complementar este raciocínio, que impacto é que tu notas que esta iniciativa tem nos jovens, portanto, e pessoalmente na tua comunidade? Numa palavra só, é brutal. Não é? Os miúdos envolvem-se de uma forma espetacular e acabam por, durante aqueles 2 meses, o tema deles na escola é os mini-presidentes, e o presidente vem cá à escola e nós temos que arranjar perguntas e temos que pensar nas soluções, e depois no dia pedem aos pais para pôr a gravata ou vestir um vestidinho mais bonito, e é magnífico. E esta participação e esta dedicação que eles têm, quando é estimulada, é fantástica. E, portanto, é talvez das iniciativas que temos aquela que mais nos realiza. Não quer dizer que as outras não aconteçam, mas pela particularidade de serem miúdos de 7, 8, 9 anos, acaba por, muitas vezes, até ser surpreendente com aquilo que nos apresentam. Obrigado, Pedro. Pedro Tavares. Nem a propósito, naquele livro aberto que estava ali, as letras que nós lá pusemos, o comunicar, o auscultar, resultam numa sigla que é comum à administração pública, que é o PDCA, que é o Plan Do Check Act, não é? E, portanto, enquanto isso acontecer e conseguir haver uma medição do impacto das iniciativas e da relevância delas existirem, elas conseguem sempre ser afinadas. E isto é válido para as edições consecutivas de um OPJ, como é válido para perceber se faz sentido ou não darmos um pulo à frente e fazermos um OP geral, ou até uma coisa para um público mais infantil ou mais sénior. E, portanto, desde que as coisas consigam ser pensadas e planeadas e executadas com algum critério, claro que sim, tudo vale a pena, se a alma não é pequena, como diz o outro. Pedro, já agora aproveitava, já que estás com o microfone também, só para complementar aqui. Vimos ali no vídeo que os jovens podem votar via SMS, correto? Contudo, numa conversa que tivemos telefónica recentemente, tu falaste-me que era importante para o município de Lagoa demonstrar aquilo que é a parte pedagógica de pegar num papel, assinalar, portanto, a sua ação, a sua opção e colocar dentro de uma caixinha. Portanto, temos aqui 2 realidades distintas, uma analógica e uma digital. Como é que os jovens veem e como é que tu sentes que eles veem, portanto, esta dualidade? Hoje em dia, a informação é de avalanche e, portanto, os jovens, bem como a comunidade em geral, muitas vezes não prestam a devida atenção a algumas coisas. A mobilização dos jovens para as iniciativas, todos nós partilhamos disso, é um desafio constante, não é? Os jovens estão desinteressados, estão desmotivados, alguns deles, e, portanto, mas quando nós chegamos ao pé deles e explicamos o que é e como se faz e a importância da sua participação, eles dizem logo que querem participar e multiplicam essa intenção pelos restantes amigos. Isto para dizer que de todos os métodos de votação que nós temos, o presencial é o que angria mais votos, não há dúvida, e fazemos uma coisa muito gira, que vamos a meninos da 4ª classe e explicamos o que é o OPJ e a Presidente por vezes até acompanha essas votações e com uma caixinha recolhemos os votos de cada um e depois, mais do que recolher os votos deles, nós explicamos, fazemos a contagem à frente deles, aliás até são eles próprios a fazer, nós temos uma folha de protocolo que explica isso, um método muito simples, e depois eles conseguem perceber que apesar de terem escolhido o projeto 18, o resto do grupo deles elegeu o projeto
17, por assim dizer, e conseguem perceber um dos critérios fundamentais do funcionamento de uma democracia, que é a vontade de todos sobrepõe-se à vontade de um, não é? E não tenho a certeza se haverá outros momentos, até este momento da 4ª classe, em que eles tenham uma aprendizagem tão eficaz do funcionamento da democracia e tão prática como a que eles tiveram, porque depois, a este método, é seguido, segue-se o resto. Eles passam na rua e sabem o que é o OP. E depois já perguntam ao pai, epá, quem é que ganhou? Eu votei naquele, a minha turma elegeu o outro, afinal quem é que ganhou? E assim se faz crescer a noção de uma democracia participativa. Muito obrigado. Sim, vem a obra feita, concretizada, não é? Muito bem. Eu tenho aqui também uma questão que gostaria de colocar a Severo de Voga. A Severo de Voga, digamos que é um meio algo rural, portanto não é uma cidade, portanto um meio citadino muito grande, e sei que fazem, portanto, sessões presenciais, portanto também foi falado, para a recolha das propostas. Portanto, como um meio de envolver, portanto, toda a comunidade e todas as pessoas, sentem que esta proximidade da recolha das propostas junto da população que é um fator decisivo em termos de proximidade? Sim, é fundamental. Como eu dizia anteriormente na apresentação, a proximidade, para além de todos os suportes digitais, a proximidade e a presença é fundamental. Passar uma palavra, uma mensagem, mas passá-la de forma que as pessoas nos vejam também com a transparência e com o sentido de missão e com a valoração que estamos a dar a esta iniciativa, fazendo-a também parte, ou mobilizando para que faça parte deste bem, ou desta ação, ou destes projetos, visando de facto um bem maior e que envolve a comunidade e que envolve o território. Claro que isto vai explotar o sentimento de pertença, mexe com sentimentos, mexe com vontade de ser útil, e são tudo valores muito válidos. Acho que trabalharmos esta questão, e que toca de facto naquela questão mais transversal, que são as questões da cidadania, faz com que as pessoas se sintam parte de um todo, e sejam eles mais jovens, porque nós também tivemos experiência também de um OP juvenil, ou um OP jovem, fazem parte e estão curiosos e ficam de facto bastante orgulhosos quando veem que a sua obra é realizada, porque se espelham naquilo que foi o seu contributo e ao mesmo tempo também desencadeiam outros também a seguirem os seus passos. É fundamental para nós, de facto, esta proximidade e esta comunicação muito presencial, para além de usarmos outros meios, naturalmente. As redes sociais também estão presentes. Claro, são um meio também fundamental em termos de chegar ao público. Muito bem. Pedro Bastos, tenho aqui uma perguntinha também para te colocar. Portanto, esta iniciativa que eu acho excelente, dos mini-presidentes, que é feita, portanto, pela tua equipa, trabalham também, portanto, o OP Jovem, o OP Geral, mas aqui a minha questão é, qual é que é mais fácil? Trabalhar com os jovens ou com os adultos? É fácil trabalhar com as pessoas, independentemente da sua idade. Cada iniciativa tem a sua particularidade, não há nenhuma que seja mais fácil ou mais difícil. A verdade é que, como funcionam as três em circunstâncias e com regras distintas, acabam muitas das vezes até por ser, não diria complementares, mas acabam por correr em pistas paralelas e acabamos por aproveitar muito as sinergias, o que vamos aprendendo uns com os outros, e acaba por ser importantíssimo. Por exemplo, estava aqui agora a refletir sobre os mini-presidentes e se calhar vamos introduzir uma coisa que não temos, que é o processo de votação. No fundo, nós agarramos nas ideias e tentamos verificar a viabilidade das mesmas e colocamos, mas se calhar vamos ter que pedir aos jovens, então digam lá, vocês, em vez de sermos nós a escolher, quais é que vocês querem ver concretizadas. Não é? Há pouco a questão por exemplo, do OP Jovem, nesta edição,
quando nós questionámos, os jovens queriam que o processo de escolha das propostas na escola fosse via plataforma ou via presencial, 95% queriam que fosse presencial, com o boletim de voto, com a urna, com 3 pessoas na mesa. Eles mobilizaram-se para estar lá no dia da votação. Não sei se era porque durante a manhã ou durante a tarde não iam às aulas, mas tinham dispensa. Mas, de facto, foi muito engraçado. E mobilizaram os colegas para votar. Nos intervalos aquilo parecia a fila de quando vamos à Segurança Social ou às Finanças, não é? Tudo para votar. E, portanto, acaba por ser, de facto, não há nenhum fácil, mas também não há nenhum difícil. E é muito interessante, e acabamos por aproveitar as sinergias uns dos outros. Muito obrigado, Pedro. Agora, passando ao outro Pedro, também tem aqui uma questão interessante que eu gostava de colocar, que tal como foi referido por Severo de Voga, portanto, o orçamento participativo não é e nem deve ser também encarado como um movimento político, mas sim deve ser encarado como um meio de envolvência, de cidadania, de participação como um todo, que uma sociedade deve ser. Não querendo abusar aqui da tua vontade e da tua larga experiência também em termos de OPs, que conselhos é que darias, portanto, ou quem já faz, ou quem vai começar, portanto, com OP, para evitar que realmente o orçamento participativo seja visto como um ato político? Separar os processos do executivo camarário não me parece boa ideia. Aliás, pelo contrário, envolvê-los, levá-los à escola. Eles têm que saber quem é Presidente de Câmara. Eles têm que saber como é que funciona uma Câmara, e isso os mini-presidentes fazem melhor que ninguém, com certeza. Mas afastar o órgão executivo de um projeto com impacto como um orçamento participativo jovem não é de todo, a meu ver, aconselhável. Pelo contrário, sempre que possível, envolvê-lo com a devida... com a devida consequência, não é? Podemos pôr aqui o Presidente a distribuir flyers, não é disso que se trata, mas se for uma coisa conversada, o próprio Presidente, o próprio vereador, eles gostam, eles sentem, eles promovem. E no nosso caso, o nosso Executivo insiste para que nós consigamos implementar todas as medidas que achamos por viáveis e como melhorias ao processo. E, portanto, cada município é como cada qual, as dimensões são diferentes, mas, a meu ver, custa-me que um processo como este seja despolitizado por completo, porque, afinal de contas, ele explica e fomenta a democracia. E a democracia, no formato em que nós a vivemos, precisa de um órgão executivo para decisão. E, portanto, mais não seja no nível seguinte, ele estaria sempre envolvido. No nosso caso, eles vão às escolas primárias, acompanham sempre o processo todo e têm resultado. Muito obrigado. Sim, claro, força. Sim, eu concordo plenamente com o que disse, porque é exatamente isso. A questão da politização é um pouco mais na ótica de alguma tentativa de monopolizar ou então manipular as intenções do OP iniciais. Isto nós sentimos um pouco, em anos anteriores, sentíamos um pouco porque efetivamente nós queremos um orçamento participativo ou queremos uma iniciativa que seja completamente transparente, sendo certo que estamos-nos a aproximar dos cidadãos, mas também queremos que eles se aproximem de nós e que vejam exatamente o que é a ação pública, política, social, mas para o bem público. E isso tem que estar isento de qualquer cor, qualquer sentido partidário. Ele, sim, é uma ação política no seu global, mas sem qualquer manipulação de um partido A, B ou C ou D, conforme nós estávamos a sentir nas preparações, digamos assim, dos nossos primeiros OPs, com as tais reuniões dos representantes dos vários partidos que têm assento na nossa Assembleia, ou que tinham assento na nossa Assembleia Municipal. Mas sim, concordo plenamente, eles têm que ter mesmo esse sentido do que é a ação política e neste caso, o que é uma gestão municipal, para poderem também compreender, muitas vezes, o quão difícil é, muitas vezes, podermos avançar com determinados projetos,
na ótica deles, sejam jovens, sejam mais adultos, já deveria estar feito, não é? Portanto, é bom que também estejam do lado de cá, calcem os sapatos de quem está na governação, para perceberem um pouco também as dinâmicas e também podermos caminhar em conjunto e em sintonia. E é, de facto, uma ferramenta bastante útil. Permita-me só acrescentar que o processo em si deve ser, como disse, totalmente transparente. Deve estar muito bem definido e ser definido com a participação prévia de todos aqueles que tenham uma palavra a dizer, e ao longo do tempo esse processo vai-se aperfeiçoando. O mudar de regras, o contornar, o influenciar, nunca, e aí concordo, nunca poderá ser possível à luz de um processo. No nosso caso, somos certificados pela qualidade, e está aqui a minha colega, a Saulina, que e a chefe de divisão também, por acaso, estão aqui. Os serviços da Câmara são todos certificados pela qualidade e tratam-se de processos e, portanto, têm árvores, têm responsáveis, têm tudo mais e, portanto, nunca houve sequer nenhuma tentativa de entrar no processo desde que ele inicia até ao fim, não é? Portanto, é tratado pela unidade orgânica respectiva e, portanto, a partir daí o processo é selado, digamos assim. O que fazemos é, dizemos ao Executivo, gostávamos de contar com as vossas presenças aqui, nestas ações pontuais, pronto. Mas a nível de influência no processo, o Executivo não tem, dá as diretrizes que tem que dar, mas fora isso não há nenhuma influência. A nossa vereadora a acompanhar-nos desde um princípio até ao fim, que ela vai agora experimentar pela primeira vez, não é? Mas está a iniciar connosco e, de facto, a experiência tem sido valiosa. Pedro Brás, agora gostaria de te envolver também nesta questão e de ouvir aqui a tua participação. Eu estava a ver se não participava nisto. Estou a brincar. Não, vamos lá ver. Nós, na primeira edição do nosso... Nós começámos com o orçamento participativo, depois criámos os mini-presidentes e agora o OP Jovem. E nós, na primeira edição do orçamento participativo, nós tínhamos o envolvimento político na fase das análises das propostas. Não é? Tínhamos o representante da Assembleia de Freguesia. E rapidamente percebemos, todos nós percebemos, que não faria muito sentido a componente decisória, o órgão deliberativo ou o executivo que fosse, fazer parte do processo. Faz parte no momento da aprovação das normas e no momento da, digamos assim, da concepção e do fundo da validação da iniciativa enquanto ferramenta de desenvolvimento da comunidade, desenvolvimento e da promoção da cidadania, mas da sua operacionalidade não faz grande sentido estar a ver a componente política envolvida. E, portanto, passa a ser um processo todo ele gerido pelos técnicos e pelos funcionários que se envolvem dentro desse processo. E acho que aí acabamos por ganhar todos, não é? Porque, de facto, acabamos por ter um processo muito mais tranquilo, sem ruído, sem aqui ver quem é que puxa a brasa à sua sardinha, digamos assim, e a comunidade é que no final deste processo acaba por ganhar e, portanto, devemos ter sempre este princípio de equilíbrio. Há de facto uma ferramenta que é uma decisão política e que deve ser validada por todos, e depois há uma reflexão, há uma operacionalidade que é técnica, depois há uma reflexão que pode ser política, pode ser só técnica, pode ser com as pessoas que participaram no processo. Nós temos embaixadores do OP, onde nos envolvemos na parte final da reflexão, mas no fundo o importante mesmo é que a decisão política depois não interfira com a operacionalidade e a concretização do processo, para que as comunidades de facto sejam valorizadas com a concretização dos projetos escolhidos por si. Muito bem. Pedro, já agora tenho aqui uma questão que nos chegou via Zoom, diretamente para ti, do Daniel Pereira, da Junta Freguesia de Alvalade, que nos pergunta qual a importância na escolha de um parceiro tecnológico para a implementação dos projetos da Junta, orçamento participativo, por exemplo. Como tem sido a experiência ao longo dos últimos anos? Bom,
a importância de escolhermos o parceiro certo é como em tudo aquilo que nós fazemos, não é? Nós temos que encontrar sempre aquele parceiro que nos, no fundo, ajuda a concretizar os objetivos. E os objetivos que nós pretendemos com a participação é envolvermos cada vez mais a comunidade. Como eu referi ontem, nós temos 48 mil habitantes e, portanto, temos que procurar encontrar diferentes plataformas para chegarmos à maior parte dos nossos fregueses e, portanto, esta parceria que temos até, neste caso, com o Airmaze, neste processo de formação, faz em primeiro lugar, neste processo de participação, aliás, faz em primeiro lugar de uma partilha de ideias, de uma reflexão conjunta daquilo que vamos aprendendo uns com os outros e que depois tentamos materializar naquilo que são as soluções e naquilo que é o objetivo final, que é chegarmos ao maior número de pessoas, tentando, acima de tudo, não defraudar as expectativas das pessoas e criar percepção de confiança e de relação com todos, não só com a comunidade, como também com o parceiro que nós escolhemos para desenvolver este tipo de iniciativas. Eu acho que respondi à questão. Muito bem, muito bem. Obrigado. Tenho também aqui uma questão para a servidora, se não se importa. A nova equipa ganhou devido a muita aproximação, portanto, com o cidadão. Quero que repita, não há problema. A nova equipa ganhou, portanto, o Executivo, devido a muita aproximação com o cidadão. E na apresentação, como foi referido, portanto, o orçamento participativo é um processo de participação e não político. E parece existir aqui realmente um verdadeiro alinhamento forte entre estas ações. Conhecendo de perto a população, quais são os desafios para tornar o cidadão mais participativo e aumentar este envolvimento cívico? Este Executivo pretende precisamente essa proximidade, ir ao encontro daquilo que são as necessidades dos municípios. Por isso é que nós também fazemos a recolha de propostas presencial, que é o município, a Câmara é que vai ao encontro daquilo que se pretende ou que eles têm as pretensões para apresentar as propostas. Portanto, o município de Severo de Voga é relativamente pequeno, não tem tanta população como a Junta de Freguesia, bastante menos, e, portanto, existe uma proximidade muito grande daquilo que é o poder político, que está a gerir os destinos do município, e aquilo que é a comunidade que reside no município. E isso tem que haver, porque toda a gente se conhece e, portanto, tem de haver esta proximidade e, de certa forma, até é vantajoso para a tomada de decisão, porque sabemos aquilo que quer e, como dizia no intervalo o seu vereador na Póvoa de Varzim, nós também temos que ver que nem sempre aquilo que o município quer é aquilo que ele precisa. E é nesse sentido que também temos de gerir aquilo que são as necessidades do Conselho como um todo. Nem sempre aquilo que se quer é aquilo que é necessário. E dada esta proximidade, nós também conseguimos perceber se aquilo que pretendem, em termos gerais, é aquilo que é importante para o Conselho como um todo. E daí acharmos que é importante também esta proximidade e esta gestão de proximidade e o orçamento participativo, de certa forma, como já foi várias vezes aqui elencado, é uma ferramenta muito útil daquilo que são as necessidades do município e da gestão do município e, portanto, conseguimos ver implementado aquilo que efetivamente faz falta no município. E nós temos, como já foi também elencado na apresentação, várias atividades e vários benefícios turísticos que advêm disso. E isso é importante. Se calhar, se fosse só o município ou o Executivo a gerir, se calhar podia nem chegar a essa conclusão. Portanto, a comunidade envolvida é importante para a gestão. Muito obrigado pela resposta.
Estamos quase a terminar, mas ainda tenho aqui uma questão que gostava de colocar ao Pedro Tavares. Pedro, qual é a importância da divulgação do vosso OPJ nas redes sociais e quais são os maiores desafios que vocês têm encontrado, portanto, nesta promoção? Não há dinâmica hoje em dia sem redes sociais. Quer dizer, sabemos disso, não é? Uma coisa que se quer dinâmica, acutilante, objetiva e mobilizadora não passa sem ter uma ação forte nas redes sociais, que é onde se movimentam o público-alvo, e portanto nós temos de ir onde eles estão, né? E falar a linguagem deles. A principal dificuldade que nós notamos, não tanto no OP, mas principalmente agora com esta nova iniciativa do Cartão Jovem, é, perdoem-me o termo, sacar-lhes informação. A coisa do diz-me o que é que gostas, diz-me para onde vais, diz-me com quem andas, o que é que fazes ao fim de semana. Esse tipo de sentir o pulso a um grupo de jovens é uma coisa que só se consegue se estivermos na rua a conversar com eles. As redes sociais não nos dizem isso. E, portanto, vamos bater na mesma tecla. A ação presencial é uma coisa fundamental neste tipo de dinâmicas, não é? Que redes sociais, tudo bem, mas aquilo faz scroll, desaparece. E, portanto, é um bocadinho ter a disponibilidade e os recursos para, em alguma fase do processo, conseguir dar oportunidades a qualquer jovem, de qualquer ponto do nosso município, poder ser ouvido. E, portanto, dados os constrangimentos dos recursos humanos das autarquias e a nossa incapacidade, por vezes, porque nós temos que falar com eles nos seus tempos livres, não é? Eles não vão deixar de ir à escola para falar connosco, não é? Portanto, ou programamos ações nas escolas, ou temos que ir ao fim de semana, temos que fazer encontros noturnos, temos que os chamar até nós e conversar calmamente com eles. E, por mais que nós tentemos que esta linha de diálogo se mantenha bidirecional e que seja aberta e continue aberta, é, a nosso ver, a maior dificuldade. Muito obrigado, Pedro. Gostaria só de pedir, agora nesta fase final, e podemos começar já agora por ti, Pedro Tavares, umas últimas palavras, 30 segundinhos, gostaria de pedir 30 segundos a cada interveniente, 30 segundinhos, palavras finais, antes de encerrarmos não só a sessão, mas o nosso mega evento, por favor. Ora bem, Açores tem baleias, Açores tem comida, bebida, já falámos todos disso, não é? É uma visão ótima, aquela que se tem do nosso município e do município de Ponta Delgada e de todas as ilhas dos Açores. E, portanto, da nossa parte, deixamos apenas um muito obrigado ao Airmaze pela mobilização que conseguiu fazer em torno deste evento. Bem-ajam pela constante disponibilização das suas opiniões, até de alguns contactos que têm-se vindo a revelar essenciais, porque, por mais que seja inevitável cada um trabalhar na sua realidade local, todos nós temos os mesmos problemas. E eventos como este, onde nós partilhamos soluções e visões, são essenciais. Portanto, da nossa parte e da parte do município da Lagoa, contem sempre, como sempre já sabem que podem contar, para estar cá ou à distância, ou lá à vossa espera, se for o caso, não seria a primeira vez, não é? Para podermos promover este tipo de reflexões conjuntas, porque delas nascem novas situações. E se nós queremos resultados diferentes, temos que pensar de forma diferente e agir de forma diferente, e isso é um desafio a cada ciclo do PDCA, não é? Portanto. Muito obrigado. Bom, então, 30 segundos. Acima de tudo, acho que o mais relevante e, no fundo, uma mensagem transversal a todos os painéis que durante estes 2 dias tivemos a oportunidade de assistir é que, além de aprendermos uns com os outros, além de podermos, de facto, ver aqui boas práticas, nós devemos tentar encontrar, naquilo que é o nosso contexto, a melhor resposta. Não precisamos de fazer réplicas na íntegra, precisamos de perceber aquilo que são as mais-valias de cada proposta, de cada iniciativa, adaptá-las, ajustá-las, porque assim certamente será um sucesso
em cada território e, portanto, a mensagem final é que continuem a desafiar-se nos vossos territórios, continuem a procurar encontrar as melhores soluções para as vossas comunidades. Como muitas vezes falamos sempre na perspectiva externa da relação com o nosso cidadão, mas também não esquecer aquilo que é a relação entre pares, com os nossos colegas, com os nossos funcionários e, portanto, podermos também aprender uns com os outros dessa maneira. Portanto, no fundo, é continuar a arriscar, não ter medo de errar e certamente vamos acertar mais vezes do que erramos. E uma vez mais agradecer ao Airmaze por esta iniciativa e já está a acabar, mas já estamos desejosos de ir para a 5ª edição, não é? Venha ao próximo. Muito obrigado, Pedro. Sem dúvida agradecer e louvar este evento de partilha de boas práticas, que efetivamente todos os territórios têm boas práticas e quando conseguimos comungar e partilhar, também podemos implementar, como disse o colega de painel, adaptando no nosso território, e isso é uma vantagem, é uma mais-valia. A roda já está inventada, ninguém inventa nada, é só uma questão de adaptar àquilo que são as necessidades do nosso território e poder usufruir e tirar proveito e também ser um exemplo de boas práticas. Mais uma vez agradeço a oportunidade de estar presente neste painel e agradecer este evento que serviu também para ter algumas ideias que poderão ser implementadas no nosso território. Obrigada. Muito obrigado. Eu também quero agradecer a este fantástico painel que tive o maior prazer em moderar. Muito obrigado. E gostaria também de finalizar este nosso mega evento com algumas palavras finais. Queria agradecer, como é óbvio, em meu nome e em nome da Airmaze, ao município de Guimarães pela disponibilização do espaço e por todas as condições que nos deu para a realização deste nosso evento, do Autarquias do Futuro. Queria agradecer também a todos os presentes, portanto, que se mobilizaram, portanto, a Guimarães para nos ouvir estas fantásticas experiências, portanto, de muitos municípios e das juntas de freguesia também, que tivemos aqui. Agradecer também ao tempo investido pelas pessoas que nos acompanharam, portanto, lá em casa, nos seus locais de trabalho, porque só assim é que conseguimos crescer partilhando este conhecimento e estas experiências. Quero também deixar aqui uma palavra muito especial a toda a equipa da Airmaze, que permitiu também que este nosso mega evento se realizasse e se concretizasse, portanto, desta maneira e com este impacto. Acompanhem-nos também nas redes sociais, aproximem-se também de nós, nesta componente de participação, de envolvência. Acompanhem aquilo que fazemos, não só nós, mas também com toda a sociedade que nos envolve, com os municípios e com todas as entidades. E não percam as novidades através das nossas newsletters, para que se possam inscrever também já no próximo evento. Mais uma vez, um muito obrigado a todos e até já.